Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez nessa quarta-feira, concentrados, preparados para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. E eu quero mandar meu abraço para todos vocês, Igreja Batista da Paz, nossos irmãos queridos, e juntos oramos para que esse tempo seja abreviado e que o Senhor continue a nos guardar. Tivemos boas notícias hoje. Uma vereadora já deu entrada pedindo ao prefeito para haver um relaxamento em relação às participações de igrejas, do público na igreja. Então isso deixa a gente um pouco mais animado, embora saibamos do perigo que é o corona e quantas pessoas já têm sido ceifadas quanto a esse vírus. Por isso, minha recomendação e os cuidados que você precisa ter com a sua vida e a sua família, Porque às vezes a pessoa sai de casa, o jovem não tem problema, mas ele sai e ele pode ser portador para as pessoas que correm mais risco. Vamos orar ao Senhor e eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite de quarta-feira. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essa noite gloriosa, quando podemos na tua presença, ó Deus, compartilhar da tua palavra, dos teus ensinamentos, ser acrescidos pelo teu Espírito em instrução, em unção e graça. E carentes estamos cada vez, ó Deus, quando estamos na tua presença, de ouvir a tua voz e os teus ensinamentos. Suplicamos a tua bênção poderosa sobre nossos lares, suplicamos a tua proteção, suplicamos a tua intervenção. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor aplaque esta pandemia, que o Senhor extingua com o poder do sopro da tua boca e que o Senhor esteja, ó Deus, nos livrando do mal. Livra-nos do mal, Pai, porque só temos o Senhor como garantia, só confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem poder para, ó Deus, de uma vez por todas, exterminar todo o mal que é perigoso para nós. E assim colocamos nossas vidas em tuas mãos. Oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais. Oramos pelos trabalhadores também na área de saúde. Que o Senhor esteja abençoando esse povo, Senhor, nesse momento tão arriscado na sua vida profissional, de que corre o risco mesmo de contaminação. Quantos médicos e enfermeiros têm sido afligidos por estas coisas. E te pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso grupo de amigos, de pessoas que estão cuidando uns da vida dos outros, embora não seja assim mesmo a sua profissão. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite especial. Te pedimos que o Senhor fale conosco. Oramos pelos irmãos da igreja, ó Deus, pelas famílias, que o Senhor esteja nos abençoando e nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor que está no livro de Jó. Uma vez que nós estamos fazendo a leitura anual, eu quero incentivar você que está fazendo a leitura anual, para que esteja firme conosco, para que no final do ano nós possamos receber o certificado, Então, se você tiver como eu, com alguns livros atrasados, eu estou fazendo a leitura diária e recuperando aqueles que que tem estado para trás. Então eu leio 3 capítulos atuais, 3 ou 4 que são diários, e eu vou lá nos outros livros, leio 3 também diariamente, e daqui a pouco a gente fecha para estar continuamente no mesmo dia, conforme recomendado. E como nós estamos lendo o livro de Jó, eu tenho procurado fazer algumas mensagens neste livro, exatamente para que possamos ruminar, para a gente possa conversar e aprender um pouco mais dentro desse livro tão peculiar. O livro de Jó é muito peculiar, porque não há outro livro semelhante a ele na Bíblia, porque nos traz algumas realidades um pouco estranhas daquelas costumeiras que nós costumamos compartilhar, e por isso é importante estarmos sempre tirando dúvidas, Jó 42, verso 3, diz assim: Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não
poderia saber. O tema que eu quero compartilhar é silêncio, Deus está falando. Silêncio, Deus está falando. Olhando para este livro, dentre as mais de 10.000 palavras ditas no livro de Jó, por Deus, pelos amigos de Jó, estão descritas o conforto humano com Deus. O grande lance, o grande resumo do livro é exatamente uma identidade em Deus. Se eu fosse fazer um comentário sobre o livro de Jó, eu faria que o resumo, a palavra-chave é o resumo, exatamente uma identidade de quem nós somos em Deus de fato. Porque o livro é uma panorâmica geral, onde nós humanos somos esclarecidos da nossa real condição e da percepção das coisas maravilhosas descobertas de Deus e da sua ação. Jó se mostra admirado pelas maravilhas percebidas por ele, o que, em minha avaliação, eu vejo um Jó bastante humilde e quebrantado neste momento. Evidentemente que nossa leitura hoje ainda não chegou no capítulo 42, Vai chegar. E este momento do capítulo 42 já passou o tempo de Jó com as suas demandas e está vivendo um último momento do livro, Porque exatamente é a última frase mais importante e relevante do livro é o que nós estamos lendo. Jó se mostra então admirado e humilde, porque ele era um crente exemplar. Deus tinha dito isso para Satanás. Vês o meu servo Jó, não é isso? Quando os filhos de Deus, que eram os anjos, vieram diante do Senhor Deus, a Bíblia fala que Satanás veio no meio deles e questionou Deus sobre Jó, E aí é o que nós vamos desenrolar aqui, porque o diabo não via Jó como Deus via, E o diabo ainda acusou Deus de que Jó era o que ele estava dizendo, porque Deus paparicava Jó, Porque Deus mantinha Jó com bastante abastança. Nós calculamos aí, mais ou menos 58 milhões de dólares Jó tinha em mercadoria, em animais, Ele era rico mesmo. E era isso que era alegado por Satanás, que Jó era fiel porque ele era abastado por Deus. Em meio a essas acusações satânicas, Jó tem um grande prejuízo, porque nós sabemos que ele teve perdas, Quando Deus permite que Satanás tire tudo de Jó, e ele teve perdas familiares, ele teve perdas materiais. É um livro que não nos permite fazer muitas avaliações teológicas, e sim observar a soberania de Deus. Eu quero te aconselhar, você que está lendo o livro de Jó, para que olhe esse livro com essa perspectiva a respeito da soberania de Deus, Porque como Deus lida com Satanás, como Deus lida com Jó, como Deus lida com as vicissitudes da vida, Este é, na minha opinião, a melhor forma da gente avaliar o livro de Jó. Porque é o livro que não nos permite avaliar muitas questões teológicas, porque não há muitas conexões coerentes, com aquilo que a gente costuma dizer. Outra questão absurda da vida de Jó fora receber no momento exato da sua crise os seus 4 amigos acusadores que não o ajudaram em nada. Eles tentaram acusar Jó de ser castigado por Deus por causa da sua desobediência. No primeiro momento eles tratam Jó de uma maneira diferente, e no segundo momento eles fustigam Jó, eles castigam Jó
com acusações, com questionamentos, e a gente vai ver isso mais na frente. Então, eles tentaram acusar Jó de ser castigado por sua desobediência ao pecado, usando uma teologia fajuta e maldosa, na minha opinião. A teologia que eles usavam, a forma de analisar Deus era uma maneira fajuta e maldosa, porque tentar explicar o caminho de Deus, e era o que eles faziam, tentar fazer, para homens sem discernimento, é uma tentativa fútil e dolosa, na minha opinião. Né? Essas coisas são muito perigosas. Há muita gente hoje aí fazendo isso, né? Tentando explicar Deus sem ter menor intimidade com o Espírito Santo. Aí vai sair coisa da carne e vai direcionar muitas pessoas para caminhos ruins, né? Diante de todas essas questões, há 3 silêncios no livro que são reveladores e úteis para nós hoje, e nós vamos prestar atenção nesses 3 silêncios então. O primeiro silêncio é o silêncio da solidariedade. O segundo silêncio é o silêncio da autoridade. E o terceiro silêncio é o silêncio da descoberta. Quero compartilhar com vocês nessa quarta-feira, que é dia de estudo bíblico, é dia da gente fazer mais um mergulho na palavra de Deus, sobre esse momento de Jó, então, considerando 3 silêncios ali destacados nessa palavra. O silêncio da autoridade, o silêncio da solidariedade e o silêncio da descoberta. O primeiro silêncio que nós vamos avaliar é o silêncio da solidariedade. Vamos ler o texto de Jó, capítulo 2, verso 11 ao verso 13, que diz assim: quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suar, Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e a consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre sua cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, o primeiro momento que nós estamos vendo, quando os amigos de Jó chegam, quando eles marcam esse encontro e avaliam a situação de Jó, seus amigos ficaram consternados com a sua situação e no primeiro momento eles foram solidários, né? Porque a Bíblia fala que os 3 se assentaram no chão junto com ele. E os 3 passaram 7 noites e 7 dias sentados junto com ele sem falar nada. A Bíblia diz que eles se calaram. E aí a gente começa a ter alguns ensinamentos a respeito disso, né? Porque os seus amigos ficaram solidários naquele momento. E como é bom na hora da crise, né? Quando a gente recebe carinho. Como é bom na hora da crise quando a gente recebe a presença. Como é bom na hora da crise quando a gente recebe uma palavra, né? Hoje eu liguei para uma irmã que é muito próxima a mim, já há muitos anos, que a gente caminhou muito tempo junto, e quando eu fiz o contato, eu soube que ela foi atestada positivo para Covid, e aí eu fui mandar uma mensagem perguntando para ela como é que ela estava, porque ela e o marido, que é médico, acabou pegando, né? E aí ela estava dizendo para mim depois, me dando retorno, me agradecendo muito pelo carinho, né? Do fato de ter acessado, o fato de ter perguntado. Então é muito bom mesmo quando a gente recebe carinho no momento de crise. Mas eu vou te falar uma coisa bem certa: melhor ainda é ser aquele que acarinha o necessitado. É bom receber carinho, é bom ser afagado no momento de crise, mas o bom mesmo é a gente
fazer isso com alguém. O bom mesmo é quando a gente é útil para alguém. Eu me senti muito bem depois que ela me deu essa palavra. Eu não esperava isso, eu fiz de pronto como pastor, que faz como homem, como ser humano, qualquer um de nós, né, faz isso. Mas havia uma gratidão, e depois eu recebi uma outra ligação de uma irmã muito carinhosa também, né, me dando palavra de carinho. Como é bom então a gente acudir o necessitado, né? Porque a Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Claro que todos nós queremos também receber e precisamos, mas é muito bom a gente poder dar. Uma solidariedade de 7 dias calados. Estranho isso, né? Você já imaginou? Jó ali moribundo, com lepra praticamente, todo descascando, 7 amigos em volta dele sentados no chão com ele calados. 7 dias, 3 amigos, 7 dias, né? É bem estranho, bem curioso, mas solidariedade é interessante, porque Jó não tinha palavras para expressar para eles a sua dor e eles não tinham palavras para aplacá-la. Era muita dor, né? Então Jó não tinha como explicar para eles o que ele estava sentindo, porque era demais, era terrível, e eles também não tinham palavras para dizer para ele alguma coisa que pudesse minimizar aquilo que ele estava sentindo, né? Mas aquele momento de consciência deles é assim: nós não podemos fazer muita coisa, mas nós estamos aqui. Então eu quero deixar esse conselho para você, né? Quando seus amigos estiverem aflitos, em aflição, pessoas que são próximas a você, parentes, principalmente parentes, né? Por exemplo, hoje eu tive a notícia que a mamãe de um pastor amigo, e de muitos amigos, que são vários irmãos e todos eles são amigos nossos, a mamãe deles faleceu, né? Da família Amaral ali de Ururaí, né? E eu tive o privilégio de sentar na mesa com aquela mulher, aquela senhora crente, tomar café na casa dela. Então, assim, muito triste viver um momento desse, né? E é nessa hora que a gente às vezes precisa só estar perto para ficar calado, né? Porque não tem palavra que vá minimizar ou que vá, né, trazer aquela pessoa de volta, mas aquela proximidade, aquele carinho que a gente pode ter um com o outro, isso faz muita diferença. E era exatamente isso que fizeram com Jó. Há palavras que curam. Deixa eu falar para você. Você que está me ouvindo hoje é um instrumento de Deus. Saiba disso. E a sua palavra canalizada, endossada pelo Espírito Santo de Deus, cura. Não feche a sua boca para abençoar pessoas. Não deixe de dar palavras de encorajamento, né? Porque há palavras que curam. Há abraços que libertam. Tem gente que não tem o hábito de abraçar, né? Eu sempre digo isso quando eu estou fazendo veredas antigas, que no Japão, há um tempo atrás, havia um curso de abraço, né? Onde se ensinava a abraçar. E sabe quem eram os professores? Os brasileiros, que iam para o Japão para ensinar a abraçar, porque o abraço realmente ele cura, abraço libertam. Há olhares que dão destino e identidade, né? Há olhares que são concentrados para a gente, o olhar de uma mãe, o olhar de um pai, o olhar de um marido, o olhar de uma esposa, o olhar de um filho, dá a gente a noção exata de destino, de identidade, até onde você pode ir, quem é você para mim. Isso é muito importante, né? Nós estamos falando no silêncio da solidariedade, por isso eu quero encorajar você que é a Igreja Batista da Paz, a ser solidário. Se coloque à disposição das pessoas para ajudar. Pega o seu carro, vai levar, né? Nesse período de pandemia, se houver algum vizinho seu que está precisando de uma cesta básica, alguma coisa assim, faça alguma coisa. Talvez você não possa dar uma cesta básica, mas, sabe, você pode fazer alguma coisa por ela, faça, né? Faça, porque é muito bom a gente poder abençoar outras pessoas. Então há olhares que dão destino e identidade, mas em outras situações que basta estar perto. Basta estar perto, como eu já falei. Porque há silêncio que valem mais do que palavras. Há silêncio que valem mais do que palavras. Há momentos em nossas vidas que buscamos apenas consolo de um olhar e de estou por aqui se você precisar, né? Quantos momentos a gente já se deparou
com essa realidade, né? E a gente precisava ouvir só isso de algumas pessoas. Jesus olhava para os necessitados e fazia aquela célebre pergunta: que queres que eu te faça? Né? Isso mostra solidariedade. Eu me importo com você. Que queres que eu te faça? Lucas, capítulo 18, verso 41, 42, diz assim: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Era um cego, né? Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupera a sua visão. A sua fé te curou. A decisão foi do cego. Ele gritava quando Jesus ia passando, falaram com ele: ó, Jesus está passando. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cego de Jericó, né? E aí Jesus chegou para ele e perguntou: o que você quer que eu te faça? Porque aquilo que eu quero que Jesus me faça, quem define sou eu. Aquilo que você quer que Jesus te faça, quem define é você. E ele só passa para te perguntar, e ele está passando. E ele passa hoje, ele passa amanhã, e ele passa sempre na vida da gente, porque a Bíblia diz que ele estaria conosco todos os dias, sempre te perguntando: o que você quer que eu te faça? Né? O segundo silêncio é o silêncio da autoridade. À medida que lemos as palavras dos amigos de Jó, em um segundo momento, quando eles passaram agora a acusar Jó, esse momento crítico, nos perguntamos muitas vezes: o cara já estava leproso, o cara já tinha perdido filhos, tinha perdido bens, ele estava arrasado e agora os seus amigos passaram a acusá-lo. E a pergunta é: por que Deus não interveio naquele massacre acusativo? Por que Deus não usou da sua autoridade? Ao contrário, Deus se manteve em silêncio. Deus observou aquilo tudo, com certeza. Assim como Satanás via Jó, Deus também via, né? E Deus se manteve calado, porque cada homem que acusava Jó achava que estava no caminho certo, mas estavam todos confusos, porque Deus refuta todos eles depois em suas palavras, né? Deus depois tira deles tudo aquilo que eles estavam dizendo que não era verdade. Cada homem achava que estava certo. Jó, capítulo 11, versos 7 e 8, a pergunta de Zofar deveria tê-lo sacudido, porque ele perguntou assim: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Por mais que pensemos que conhecemos a Deus, Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo deixa claro que só conhecemos uma parte. Eu falei isso pregando esses dias, né? Que em 1 Coríntios capítulo 13, verso 9, diz lá: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porque ainda vai ser revelado para nós, e vai se revelando. Uma vez Deus disse claramente no meu coração: a minha revelação para o ser humano é gradativa. Eu fui confrontado por Deus num momento, quando eu fiz o processo radical, e eu falava com Deus assim. Eu me lembro que eu estava andando no meio de um caminho muito verde, e me veio à mente, e eu falava com Deus algumas coisas. Eu falava: Deus, o Senhor me surpreendeu. O que é isso? O que o Senhor fez comigo? E eu vi claramente Deus falando no meu coração: meu filho, a minha revelação é gradativa, porque se eu revelar tudo para vocês, vocês não vão suportar. O último capítulo de João, no Evangelho de João, você lê lá que muitas outras coisas foram feitas que, se fossem escritos, não haveriam livros na face da terra que coubessem. Tem muitas coisas que nós ainda não sabemos de Deus. Se não temos todas as partes, não conseguimos montar o nosso quebra-cabeça espiritual. O silêncio de Deus fez do discurso dos homens elucubrações estranhas a uma realidade que a gente vive. Porque as palavras nunca substituirão a ação. Ou seja, fora a hipocrisia, fora a mentira,
não é? Porque o que vale é aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente fala. Discussões sem fundamentos podem desviar corações sinceros. E aí eu quero te dar uma instrução. Cuidado com o que você lê. Cuidado quem você assiste. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem se aproxima de você. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. As pessoas que convivem conosco, elas nos influenciam ou são influenciadas por nós. Então, se a gente precisa tomar cuidado, porque Provérbios capítulo 13, verso 20, diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aqueles que andam com os sábios, cada vez mais será sábio. Aquele que anda com os tolos acabará mal. Provérbios 24:1 diz assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Cuidado com quem você está seguindo nas redes sociais. Porque, olha, a gente se transforma quando a gente começa a fazer dessas figuras o nosso objetivo. É aí que a gente escolhe cabelo, é aí que a gente escolhe roupa, é aí que a gente escolhe hábitos, é aí que a gente escolhe comportamentos, e é aí que a gente troca Deus pelo mundo. Principalmente os jovens. Tome cuidado com quem você está se relacionando. Cuidado com isso, porque é um alerta para nós. Não se pode perder a benignidade da palavra, porque ela nos protege. Se não for como a Bíblia diz, caia fora. Se não for como a Bíblia diz, caia fora. Deus manteve o silêncio porque num momento posterior ele iria confrontar aqueles homens que estavam massacrando Jó. Cuidado também, porque as palavras são as grandes inimigas da ação. Tem gente que é muito bom de palavra, mas pouca ação, pouca atividade, né? Jó capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim: ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Essa é uma relevante pergunta e questionamento que precisa ecoar no nosso coração para colocarmos Deus no lugar de Deus e nos colocarmos em nossos lugares. Lucas 4:36 diz assim: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Não dá nem para questionar a autoridade de Deus, né? Mas aqui nós estamos vendo o momento do silêncio da autoridade. E em terceiro e último lugar, nós temos o silêncio da descoberta, né? Nós falamos em 3 silêncios nesse capítulo. Então, o silêncio da descoberta, Jó 42, de 1 a 6, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei.
Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó ouviu o que Deus disse e teve grande revelação de si mesmo, mais do que ele esperava. Deus sabia quem Jó era. Jó não sabia quem era Deus. Deus sabia quem Jó era. Jó não sabia direito quem era Deus. Deus sabe muito bem quem você é, mas nós não sabemos muito bem quem é Deus. Esse é um tempo para a gente meditar nessa palavra. Porque o que Jó foi confrontado aqui é que ele falou assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É necessário que tenhamos a noção exata de quem é Deus. Quem é Deus para você? Sabe, se você ainda tem dúvida quanto ao seu relacionamento com Deus, hoje eu também estava conversando com alguém que me dizia que ele até crê em Deus, mas ele não crê que Deus intervém tanto assim na vida da gente como todo mundo pensa, né? E aí, quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente precisa ir para a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus diz em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Saiba disso. Não fique nessa expectativa secularista de que não há Deus operando. Não entre nessa. Porque o tempo todo o Senhor está comigo e está com você. O tempo todo o Senhor estava com o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando o povo se rebelava, Deus permitia que os inimigos de Israel viessem contra eles, exatamente para que houvesse uma contrição no coração, para que Israel voltasse para Deus. Nós não precisamos de sofrer para voltar para o Senhor, para nos voltarmos para Ele. É importante. Jó ouviu o que Deus disse e teve a grande revelação de si mesmo, mais do que ele esperava. Então Jó agora se arrepende. A Bíblia diz, ele falou assim: eu não entendia essas coisas tão maravilhosas, eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, eu vou arriscar dizer o que eu vou dizer para você agora. Mas tem muita gente dentro dos templos, participando de cultos, que ainda não tiveram uma revelação exata de quem é Deus. E é interessante e é importante que você faça isso. Busque isso do Espírito Santo. Peça a Deus para te revelar quem de fato Ele é. Assim também fez o apóstolo Paulo quando se autodenominou. Jó agora está dizendo, agora sim eu te conheço. Antes eu estava totalmente enganado. Paulo também falou isso, né? Em Romanos 7,24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa alma? Paulo falou assim: eu sou, de todos os pecadores, eu sou o pior. Sabe por quê? Quanto mais perto de Deus estivermos, mais percebemos a nossa miserabilidade e carentes da misericórdia de Deus. Tem gente que quer tecer nomenclaturas para Deus, se auto-intitula não pecador, mas sabe, na verdade, quando nós temos discernimento, quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós nos envolvemos com Deus, nos comprometemos com Deus, mais miserável a gente percebe que é e digno só da misericórdia do Senhor. É importante que nós tenhamos essa postura exata de quem nós somos e não vivermos de paranoia, de loucura, né? Jó estava obscurecido com palavras, sem conhecimento. Capítulo 38, verso 2, é aquele capítulo 38 em que Jó e Deus ficam duelando, né? Quando Jó fala algumas coisas para Deus, Deus fala outras coisas para Jó, nós vamos chegar lá ainda, e eu amo esse capítulo 38 de Jó, e ali ele diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Não havia coisa pior do que o engano, principalmente o engano da identidade, quando a pessoa não sabe quem ela é para Deus.
E Jó, nesse momento, então, também estava dizendo isso. Quem é este que obscurece o meu conselho? Quem é esse que me enlouquece? Eu não estou entendendo. Quando Jó exigia que o Senhor viesse até ele e lhe permitisse se defender, quando o Senhor apareceu, Jó ficou sem palavras e pôs as mãos na boca. Ele se calou. Capítulo 40, verso 3 e 5 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó se irrita com Deus e ele se irrita com ele mesmo porque o entendimento ainda não havia chegado. Quando Deus terminou o interrogatório do capítulo 38, Jó confessou a sua insanidade. Foi aí que lhe ocorreu arrepender-se. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13 diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É importante nos arrependermos. É importante não nos conformarmos com o pecado. E muito pior ainda é estarmos com achismos em relação a Deus. Volte-se sempre para a palavra de Deus. Jeremias 14:14 diz assim: Então o Senhor me disse: É mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Muita gente hoje procurando falsos profetas. Cuidado com isso. Eu sempre falo isso. Cuidado com isso. Você tem a palavra de Deus. Você tem os conselhos de Deus. E há muitos falsos profetas hoje. O arrependimento é um dispositivo que atrai a graça de Deus sobre o homem. Eu gostei dessa frase. O arrependimento é um dispositivo que atrai a graça de Deus sobre a vida do homem. O Senhor, então, refutou todos os acusadores e inocentou a Jó depois de todo aquele inquérito. Davi teve um despertamento semelhante a esse no Salmo 131. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. O salmista Davi era aquele homem contrito, semelhante a Jó, né, que quase que teve a mesma avaliação de Davi, de Jó. Eles são semelhantes, né? Vês o meu servo Jó, né? E Deus falava: esse é o homem segundo o meu coração. Falava isso de Davi também. Então são 2 figuras bíblicas que nós precisamos estar atentos a eles. O arrependimento de Jó, o quebrantamento de Jó, o arrependimento de Davi, o quebrantamento de Davi sempre moveu o coração de Deus. O silêncio da autoridade. Só o Senhor é Deus em todo o tempo, mesmo no silêncio. O silêncio da solidariedade. O Senhor sempre se importa comigo e com você. O silêncio da descoberta. Nada somos sem o Senhor. No mundo barulhento e tagarela de hoje, onde ouvimos muitas vozes, precisamos encontrar tempo para o mistério do silêncio, se quisermos ouvir a voz tranquila e suave do Pai Celestial. Uma música velha que a gente cantava, Manso e Suave. Manso e Suave. É um hino antigo que fala sobre o falar de Deus, o agir de Deus sobre nossas vidas. Que o Senhor Deus te abençoe e que você se concentre cada vez na leitura bíblica para que possamos estar atentos sobre as lições que o Senhor Deus tem
para nos ensinar através da sua palavra. Seja solidário, mantenha-se sobre a autoridade de Deus e esteja pronto e atento para as novas descobertas que você vai viver no seu relacionamento com o Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos no meio da semana e vamos orar para que na próxima semana, em nome de Jesus, já possamos estar pelo menos mais perto, mais próximos, em alguns encontros mais precavidos, mas todavia encontros. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite especial de quarta-feira, quando no meio da semana a gente para ouvir a tua voz e ouvir que o Senhor está conosco, que o Senhor está atento, que o Senhor fala até no silêncio. E é aí que nós queremos te ouvir. Estreita, Senhor Deus, conosco o nosso relacionamento e continua a se revelar a nós, mesmo que seja de forma gradativa, mas que possamos, ó Deus, crescer sempre, quando em intimidade com o Senhor te buscarmos em sinceridade do nosso coração. Abençoe a Igreja Batista da Paz, abençoe as igrejas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, que cada vez mais o povo crente cristão possa estar se voltando para ti, revelando e declarando ao Senhor que sem ti, de fato, nada podemos fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém.